Em mais um episódio da série Que Falta Faz, eu vou falar a respeito de um dos maiores vocalistas de todos os tempos, Chris Cornell, ex-vocalista do Soundgarden, do Audioslave, teve carreira solo. Eu vou explicar para vocês por que ele faz falta nos dias de hoje. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, vamos dar uma pausa um pouco nesse papo, porque eu tenho uma dica muito legal para você. É Chris Cornell, a biografia, que é um impressionante livro que traz a vida de um dos vocalistas mais incríveis da história do rock, Chris Cornell, evidentemente. E é um livro muito minucioso, ele é recheado com uma série de depoimentos de pessoas que trabalharam com ele, pessoas do círculo íntimo de amizades. Inclusive tem muitos trechos de várias entrevistas que o Chris Cornell deu ao longo da vida, e tudo isso monta um painel muito interessante da trajetória dele, desde a formação do Soundgarden até ao final trágico, que você sabe muito bem. Tudo isso reunido em 400 páginas, cara. E a história é impressionante, cara. E quem adquirir o livro na pré-venda vai ganhar um pôster e um marcador de página exclusivo, mas só para quem vai adquirir na pré-venda. E é muito simples você adquirir esse livro e com desconto. Basta que você clique aqui no link abaixo e você vai direto para o site da editora, e lá, ao finalizar a compra, você vai ter um belo desconto. É um livro que vale muito a pena, não só para você conhecer a vida do Chris Cornell, mas também para entender todo aquele cenário do grunge, toda aquela coisa que envolveu a trajetória do cara. Então, já sabe, clica aqui no link aqui abaixo e vai direto para o site da editora. E lá, na hora de você finalizar a compra, você vai ter então um belo desconto, tá bom? Vale muito a pena. Vamos continuar com o papo. Meu amigo e minha amiga, vou falar nesse episódio da série Que Falta Faz de um dos caras com uma das vozes mais sensacionais de todos os tempos, que é o Chris Cornell. Antes de eu falar a respeito do ex-vocalista do Soundgarden, do Audioslave, falar da carreira solo errática dele, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, você sabe como faz. Você vai também visitar a nossa novíssima loja, que tem uns produtos muito legais, umas camisetas muito bacanas, como essa aqui que eu estou usando. Ó. Bem legal, né? O Chris Cornell, vamos só lembrar do seguinte, cara. O Chris Cornell, ele morreu em maio de 2017. Vitimado por uma profunda depressão contra a qual ele lutou assim a maior parte da vida dele. Infelizmente, né? Ele acabou se enforcando num quarto de hotel em Detroit, depois de voltar justamente de um show do Soundgarden. Era que a banda tinha voltado. Já vou falar um pouco a respeito disso. Por que o Chris Cornell faz falta? Primeiro, porque ele foi realmente um dos mais impressionantes vocalistas de todos os tempos. O cara tinha uma voz absolutamente poderosa, que esteve a serviço do Soundgarden e do Audioslave. E depois por uma carreira solo muito irregular. E, obviamente, que você sabe que eu até contei isso no vídeo que eu falei a respeito das 5 bandas de grunge, que a maioria das pessoas desconhecia. Eu falei a respeito do Temple of the Dog, que foi o projeto que o Chris Cornell montou em tributo ao amigo dele, o Andrew Wood, que morreu de uma overdose, era vocalista do Mother Love Bone. Se você assiste aquele vídeo lá, você vai entender direitinho, que eu já contei a história direitinho. E o Chris Cornell, cara, ele foi uma das figuras emblemáticas de toda aquela cena que as pessoas conhecem até hoje como grunge. E
Isso se deu tanto pela voz extraordinária como pelo próprio som do Soundgarden, né? Que é inclusive o Chris Cornell ele ajudou a fundar a banda em 1984, cara, como um trio, e ele era o baterista da banda. Só que aqui no Brasil, eu lembro nitidamente disso, a gente passou a conhecer o som do Soundgarden alguns anos depois, já no final da década de 80. Porque começaram a aparecer aqui no Brasil, naquelas lojas de CDs importados, vários discos daquelas bandas da gravadora Sub Pop, do selo Sub Pop, né? E um deles foi esse aqui, ó, o Ultra Mega OK, tá? Já com o Matt Cameron na bateria. Matt Cameron que tinha vindo do Skin Yard. E aí depois, nessas mesmas lojas de CDs importados, apareceram os 2 EPs que o Soundgarden tinha lançado num CD só, que era o Screaming Life e o Pop. E o Fop, não é Pop, Fop, tá? São os 2 EPs num CD só. Isso aqui em 1990, já com aquela distribuição da Sub Pop. E aí, evidentemente, que eu e todo mundo que ouviu esses discos gostou muito, né? Nós gostamos muito, mas aí a gente tomou um contato bem maior quando saiu, também via importadora, esse disco aqui, ó, o Louder Than Love, né? Isso aqui é de 1989. O EP é anterior. Os EPs são anteriores, mas foram lançados num CD só depois. Então veio o Louder Than Love em 1989, já lançado pela poderosa A&M Records. E aqui a gente só comprovou o que a gente já sabia, né? Pelo menos quem comprava CDs importados na época, que o som do Soundgarden era fenomenal e a voz do Chris Cornell era algo assim absolutamente espantoso. E aí, em 1991, cara, o Chris Cornell e o Soundgarden se consagraram com esse disco aqui, ó, excepcional, cara, de 1991, o Bad Motorfinger, já com o baixista, o Ben Shaffer, aqui. E aí, o Soundgarden, junto com o Nirvana, com o Alice in Chains e com o Pearl Jam, eles formaram aquela linha de frente dos nomes que se tornaram mais famosos daquela onda grunge e passaram a tocar muito nas rádios. Eu lembro que o Soundgarden começou a tocar muito aqui no Brasil. Eram 3 pauladas desse disco, inclusive, que era Jesus Christ Pose, era Outshined e Rusty Cage. E aí quando veio a MTV, e aí o estouro do Soundgarden foi ainda maior. Embora Jesus Christ Pose tenha sido banida da programação da MTV uns tempos depois, né? Aquele velho moralismo americano. E a atenção do mundo inteiro se voltou para a banda, mas principalmente para o Chris Cornell, que tinha realmente uma voz muito diferenciada. E é engraçado porque assim, o som da banda atingiu públicos muito diversos. Pra você ter uma ideia, o próprio Johnny Cash, lendário, mitológico Johnny Cash, chegou a fazer uma ótima versão de Rusty Cage nesse disco aqui de 1996, que é espetacular, que é o Unchained, também, que é um disco incrível. E aí, obviamente que aquela tensão toda, aquele sucesso todo, o Chris Cornell e os integrantes do Soundgarden, eles resolveram até inconscientemente, né? Sedimentar esse estouro de uma forma ainda mais global quando eles lançaram esse disco aqui, ó, espetacular, Super Unknown, de 1994, né?
Inclusive essa edição é uma edição dupla, especial, que vem 2 discos, ó. Olha que legal. Bacana, vem um monte de demos, b-sides, tem um monte de coisa aqui, muito legal. Esse disco aqui arrebentou. Arrebentou porque tinha um clipe rolando na MTV em alta frequência, vamos dizer assim, que era de Spoonman, mas ele arrebentou principalmente por causa do estouro mundial de Black Hole Sun, que pra mim é uma das canções mais sensacionais de todos os tempos. De todos os tempos. É uma canção que eu realmente adoro e que transformou o Chris Cornell e a voz dele numa espécie de delírio catártico, sabe, por parte do público. De um público que inclusive já era mainstream. Assim, muita gente que nem tinha ouvido falar de grunge já gostava daquelas músicas mais famosas do Nirvana e do Black Hole Sun, do Soundgarden. E aí, o que acontece muitas vezes, mas muitas vezes, quando vem aquele sucesso avassalador, vem um tipo de pressão de todos os lados que os integrantes das bandas não conseguem segurar a onda. Foi a partir do imenso estouro desses 2 discos aqui, do Super Unknown e do Bad Motorfinger, que os caras da banda começaram a quebrar o pau. Principalmente o Chris Cornell com o Quinta Hill, o guitarrista. Por quê? Porque o Chris Cornell sentiu que quando a banda começou a ser adorada por um público fora do rock, ele achou que esse era o caminho do Soundgarden, que a banda tinha que dar uma abrandada, vamos dizer assim, no som. E obviamente o Quinta Hill se negou a fazer isso. E aí desse embate todo resultou naquilo que a gente ouve nesse disco aqui, ó. Que ele é um pouco mais pesado, mas eu gosto bastante, que é o Down on the Upside, de 1976. E aqui, meu amigo e minha amiga, nessa época, as brigas começaram a ficar tão intensas dentro da banda que o Soundgarden acabou no ano seguinte. Bom, e aí o Chris Cornell resolveu fazer as coisas do jeito que ele achava que tinha que ser. E ele embarcou numa carreira solo muito errática. Ele lançou depois um disco chamado Euphoria Morning em 1999, um chamado Carry On em 2007, e aí soltou em 2009 um disco pavoroso chamado Scream, que foi produzido pelo Timbaland, negócio horroroso. E aí em 2015 ele voltou a soltar um disco interessante chamado Higher Truth. Ah, mas peraí. Depois que ele lançou o primeiro disco solo dele, que é o Euphoria Morning, ele já estava se preparando para gravar o segundo disco quando ele recebeu um convite que se transformou numa bomba para quem acompanhava o mundo musical, que era a formação de uma nova banda chamada Audioslave, que nada mais era que o Rage Against the Machine sem o vocalista Zack de la Rocha, que eles tinham brigado também, e com o Chris Cornell no lugar do de la Rocha. Isso aconteceu porque por sugestão daquele famosíssimo produtor, o Ricky Rubin. E aí quando os caras foram ensaiar a primeira vez, o entusiasmo com o resultado dos ensaios ele foi tão acachapante, vamos dizer assim, que essa nova banda, o Audioslave, eles conseguiram compor 21 músicas em 19 dias. E aí quando saiu o auto-intitulado disco de estreia, que é esse aqui, ó, no final de 2002,
pouca gente detestou e muita gente, como eu, adorou o resultado desse disco. E o disco é realmente excelente. Por quê? Porque havia peso, o peso do Rage Against the Machine, e havia o lado mais pop que o Chris Cornell queria imprimir, vamos dizer assim. Então tem músicas muito legais desse disco, por exemplo, Cochise, Like a Stone e Show Me How to Live. Todas assim com aquele vozeirão do Chris Cornell, né? Só que tinha um problema nessa época. O Chris Cornell tinha se separado da mulher e ele tinha se tornado um alcoólatra. Literalmente. E, juntamente com tudo isso, ele passou a colocar leite em pó do capeta nas narinas, né? Você sabe bem do que eu tô falando, né? O tempo todo. A ponto do Audioslave ser obrigado a cancelar a presença deles no Ozzfest. Não tinha condições deles tocarem ao vivo com o Chris Cornell daquele jeito. E aí o vocalista teve que passar um bom tempo numa clínica de reabilitação para viciados. E ele só se recuperou no ano seguinte, quando finalmente o Audioslave saiu em turnê. Aí veio outro disco muito bom, que é o segundo, Out of Exile, né, de 2005. Que também vendeu muito bem, né? E com o Chris Cornell orgulhoso assim, da reabilitação dele, né? Tava limpo. Inclusive, ele resolveu, em várias letras desse disco, ele expurgar, vamos dizer assim, os fantasmas, né, do passado, tipo na própria letra da faixa título desse disco, na Be Yourself, na Your Time Has Come, tem uma outra aqui também chamada Doesn't Remind Me, que são letras muito confessionais de todos os problemas que o Chris Cornell teve para chegar naquele momento. E o astral entre eles estava tão bom, cara, que poucos dias depois desse disco, o Audioslave foi fazer um show em Havana, em Cuba. Show gratuito para mais de 70 mil pessoas. Foi a primeira banda de rock a tocar em Cuba. Depois, evidentemente, da ascensão do Fidel Castro. E aí, eles lançaram depois o terceiro disco, que é o Revelation, de 2006, que já é um pouco menos pesado e é mais swingado, assim, um pouco mais pop, vamos dizer assim. E talvez por causa disso, começaram a surgir uns boatos fortes na imprensa, no meio musical. Inclusive boatos que o Chris Cornell passou meses negando, de que ele ia sair fora da banda. Ele negava, não é nada disso, não sei o que, fica todo mundo falando o tempo inteiro, isso é mentira. E aí, semanas depois, ele confirmou e ele realmente saiu da banda para se concentrar, para voltar a se concentrar na sua carreira solo. A gota final para ele fazer isso, cara, foi quando ele ele compôs uma canção que foi escolhida para ser tema de um filme do 007, que é aquele ótimo filme Cassino Royale. E aí ele tinha composto uma canção chamada You Know My Name, que acabou virando tema do filme. E aí ele falou, quer saber, bicho, meu negócio é carreira solo. E aí então que vieram aqueles discos irregulares que eu falei no começo do vídeo. O Carry On, em 2007, aquela porcaria que ele gravou produzida pelo Timbaland chamado Scream, que é um disco pavoroso. E aí depois, muito tempo depois também não, cara, porque em 2010 o Chris Cornell viu que a carreira dele não ia deslanchar, e até porque a recepção e as vendas do Scream foram tão horríveis, que ele falou, quer saber, a minha carreira é com o Soundgarden. Então ele aceitou, fizeram uma reunião, e aí o Soundgarden voltou em 2010, em 2010, e eles lançaram um disco, voltaram, fizeram aquela turnê de reunião, somos todos amigos de novo, né? Aquela
patuscada toda. Eles soltaram em 2012 um disco bem legal, que é esse aqui, que chama-se King Animal, em 2012. E aí, em 2015, o Chris Cornell lançou um disco, outro disco em carreira solo, que é interessante, chama-se Higher Truth. E aí, então, em 2017 aconteceu a tragédia, depois do show do Soundgarden em Detroit. Ele já mal, por causa dessa depressão, não sei o que, cara, ele se enforcou. E acabou. Então eu digo hoje que o Chris Cornell ele faz muita falta dentro do cenário do rock pop. Primeiro pelo trabalho com o Soundgarden, que sempre foi muito legal, e mesmo eu acho que ele se ele tivesse continuado vivo, pelo que ele mostrou nesse disco Higher Truth, ele teria condições de fazer manter uma carreira solo de um nível um pouco melhor, né? Só que infelizmente isso nunca mais vai acontecer. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então foi a minha opinião a respeito de um cara que faz falta, sim. Chris Cornell, um dos maiores vocalistas de todos os tempos, com uma voz assim sensacional. Você evidentemente vai agora fazer a sua inscrição aqui no canal, se é que você já não fez, vai visitar a nossa loja, a nossa novíssima loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui. Opa, como essa camiseta aqui, né? Tá vendo aqui? É, meu amigo, pois é. E também aqui embaixo, deixa o teu comentário a respeito do que você pensa sobre a trajetória do Chris Cornell no Soundgarden, no Audioslave, na carreira solo. Escreve aqui, tá bom? Então, um abraço para você, para sua família e para os seus amigos. Até a próxima!